Boa tarde, meus amores! Como é que vocês estão? Começando mais um, né? Vale a conversa. Eu sei que você passou a semana inteira aí esperando por hoje. Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje nós temos ela, a queridíssima Cleiva Coelho, que vai nos dar dicas maravilhosas que a gente vai levar para a vida. Seja muito bem-vinda, Cleiva. Imagina, eu que agradeço. Foi um momento muito especial quando você me fez o convite, porque eu já te conheço, te respeito, acompanho as tuas entrevistas. Então, estar Obrigada. aqui de novo em presença, nós já estivemos num outro programa juntas, Sim, né? já estivemos. Então, muito obrigada e obrigada por quem está participando aí. Ó. Tomara que façam perguntas e que a gente esteja disponível no tempo para responder, porque vontade não falta. Vai. E eu já tô sabendo, deixa eu logo dar um spoiler pra vocês, que ela vai falar sobre Mastermind, sobre esse método do Napoleão Hill, que é maravilhoso, e novas turmas vêm aí. Então, papel e caneta na mão, porque eu sou do papel e da caneta da agenda, né? Mas se não tiver, meu amor, pega o celular e já anota. Cleiva, minha amiga, pra quem não conhece, o que é o Mastermind? Adoro essa pergunta. Até algum tempo atrás, a gente respondia assim a um treinamento de desenvolvimento pessoal. Hoje, baseado em tudo que a gente vem assistindo, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, eu diria que o Mastermind ele ressurge com uma nova expectativa, que é um ambiente. Mastermind nada mais hoje é do que um ambiente onde ele oferece os elementos de conhecimento necessários para o ser humano, tudo aquilo que o ser humano precisa para ele se desenvolver e que seja específico para ele. Então, o ambiente fornece o conhecimento, os elementos, o conceito, toda a estrutura que ele precisa e também um ambiente para que ele compartilhe e seja compartilhado, o que favorece ainda mais para que ele se reconheça dentro do ambiente, tanto do mastermind como fora do mastermind, o que faz ele crescer, se desenvolver de forma muito mais confortável, consciente de quem ele é. Então, ele não vai fazer uma adaptação para atender expectativas dos outros, enquanto ele não entender quais são as próprias expectativas, quem ele é dentro deste processo. Então, o Mastermind ele é este ambiente muito bem estruturado, estruturado desde 1908. Nós vamos traduzir aqui de uma forma ainda mais profunda, que seria que o Mastermind é o único treinamento que atravessou 3 séculos. E Que tá na, mais atual do que nunca, né? você percebeu isso? Então, o Mastermind ele nunca foi tão atual como agora. Você imagina que Napoleão Hill nasceu no século XIX, 1883. Então, ele viveu as mazelas do século XIX, todas as dificuldades, tanto econômicas, fragilidades emocionais do ser humano, doenças, expectativas não resolvidas, também a falta de produtos, de insumos, o que mesmo que você queira fazer as coisas, você não tinha. Então, não tinha como fazer. Então, ele viveu isso. Ele pulou para o século XX com esta sensação de que não é isso que eu quero para mim. Ele não queria, Legal. ele vivia um ambiente que era comum para todo mundo. Tudo era escasso, mas ele não queria a escassez. Não se acomodou, né? Não só não se acomodou, como ele foi atrás de quem não tinha se acomodado. Quem eram as pessoas que haviam ressurgido exatamente deste modelo da escassez? Como foi que ele buscou separar o que ele era, de onde ele veio, e trazer isso como estrutura? E aí ele atravessou para o 3º século, que é onde nós estamos agora, né? E Depois o, das pesquisas. e o que foi que mais te encantou nesse método para você resolver ser a instrutora dele?
Poxa, eu amo essa pergunta, Priscila, porque assim, antes de mais nada, eu sempre fui uma pessoa com muita ansiedade de conhecimento. Então, desde a adolescência, eu dormia até as 3 horas da manhã lendo. Eu gostava do conhecimento, mas a gente sabe que conhecimento não transforma ninguém, só o conhecimento. Se você pegar livros e livros, você vai ler e nunca vai dizer, nunca vai poder confirmar que você mudou através daquela história. Você precisa primeiro saber como é que você está funcionando dentro desse conhecimento. Então, eu passei esse período de adolescência e a primeira fase da vida adulta bebendo livros. Mas eu sabia que, na maioria das vezes, eu não aplicava aquilo que eu conhecia. Não tinha faculdade que estava trazendo totalmente tudo aquilo que o mercado pedia de mim, ou que eu queria entregar para o mercado. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Mastermind, isso já vai para quase 20 anos, e ele tinha acabado de chegar no Brasil, tinha algo aí perto de 6 ou 8 anos, que ele estava amadurecendo o processo. E aí eu gostei da ideia, comecei a ler Napoleão Hill através dessa proposta, gostei, fui fazer o curso e imediatamente eu já tinha decidido que o norte precisava. Porque eu fui buscar lá fora, né? Não tinha aqui. E era assim que todo mundo fazia aqui no norte. Norte, Nordeste, desce para o Sul, Sudeste para aprender. Vai pra fora pra se especializar, né? E faz sentido um negócio desse com Nenhum. tanta gente poderosa, com tanta gente com. Eu digo poder interno, vontade, cérebro, inteligência, tudo aquilo que o ser humano gosta de ser, ele queria, mas ele tinha que buscar fora. Então a gente decidiu trazer para cá, para o norte, e o Grupo Mastermind e a Fundação Napoleão Rio do Brasil me deram todo o suporte. Eu vim para cá, trouxe o método. E aí, de lá para cá, já vai para 9.500, 9.800 pessoas treinadas no norte do Brasil. Que legal. Como você já tá com tantas experiências, tantos alunos, qual foi assim a maior virada de chave de um aluno que você viu e disse, caramba, que orgulho? Porque é um orgulho, né, amiga? É uma explosão de sentimento maravilhoso. Olha, eu teria que olhar no fundo dos olhos de um monte de gente e dizer que coisa linda. São histórias lindas demais, Priscila. Algumas que, assim, falaram para mim exatamente, nós temos um momento exato do nosso treinamento, né? De vários treinamentos, mas tem um que é mais procurado, que é o Mastermind Lince, que tem uma carga horária de 48 horas, são 12 encontros. Então, a gente tem bastante tempo de convivência com o participante, acaba criando um pouco mais, um laço maior, né? E aí, nesse treinamento, tem um momento, na metade do treinamento, em que o participante conversa com ele mesmo. Ele já está pronto para abrir o coração, a mente e colocar numa folha de papel. E uma moça, eu não sei se eu estou autorizada a falar o nome dela, né? Então eu vou. Mas eu vou falar porque é o nome mais comum, Cristiane. Isso foi lá em 2008, 2009, e ela falou assim para mim quando ela terminou a sessão. Me abraçou, olhou, segurou aqui perto do meu cotovelo e falou assim: Cleiva, eu disse para mim, ela tinha acabado de chegar em Manaus, tá? E carioca, linda a garota. Ela disse: eu disse que eu estarei casada daqui um ano e meio, e que eu nem conheço, não vou trazer o resultado, eu nem conheço ninguém ainda aqui em Manaus. E em 3 meses ela conheceu o namorado, o noivou, casou, abriu a própria empresa, trouxe a mãe do Rio de Janeiro para ser sócia. E hoje ela é uma das pessoas mais conhecidas aqui na região norte. Inclusive, abriu filial no Rio de Janeiro. Então, assim, o crescimento e o desenvolvimento da pessoa, ele é surpreendente a partir do momento em que ela entende como funciona a própria pessoa. Por que é que ela cria certos bloqueios? E aí você me faz essa pergunta, se eu for para Santarém, para Macapá, para Belém, para Boa Vista, para Cruzeiro do Sul, lá no Acre, sabe? Aonde eu for, eu vou te contar uma história parecida com essa.
São jornadas, né? Quando chegam para você, elas diferem muito, mas o objetivo é um só, né? De crescimento. E olhando tudo para essa sua experiência, Cleiva, fala pra gente, para quem é indicado o Mastermind? Para que tipo de pessoa? Porque a pessoa tá em casa agora, tá no carro, tá trabalhando, dando aquelas piadinhas e diz assim: caramba, o método Mastermind, Napoleão Hill, já ouvi falar. Mas será que é para mim? Vamos responder essa pergunta para ela. Respondo com muita boa vontade. Primeiro é aquela pessoa que pergunta assim: como que eu posso ter mais resultados na minha vida? Aquela pessoa que fala assim: eu quero crescer, eu quero me desenvolver, não apenas profissionalmente. Eu quero ser alguém que todo mundo queira ter perto. Aquela pessoa que as pessoas convidam, que as pessoas citam o nome quando pensa em coisas boas. Tanto no ambiente familiar, social, religioso, profissional, não importa qual seja a área. Se a pessoa estiver na beira do mar, sabe, batendo papo, quando ela sair dali em 3 minutos de bate-papo, a pessoa que acabou de conhecer vai querer saber por onde essa pessoa trafegou, porque é por ali que a outra pessoa também vai querer trafegar. São pessoas que constroem uma estrutura interna e psicológica, científica, mental, tão bem estruturada, que eu chamaria de musculatura interna, que ela vai, por onde ela trafega, ela se torna interessante. Se essa pessoa tem vontade de ser alguém assim, que ela não quer ser aquela pessoa do curso de R$ 37, que começa, daqui a pouco ela muda de novo, daqui a pouco ela pega outro. Está cheio de cursos bons de R$ 37. O problema é que cada um oferece um caminho. E a pessoa precisa seguir um único caminho, um único objetivo. Ela tem que entender como ela funciona e seguir isso com propósito. O Mastermind oferece isso. Se a pessoa tiver interesse em fazer isso, este é o caminho. Olha só, quando a gente começou a colocar nas redes sociais, que era a Cleiva que vinha, eu recebi uma enxurrada de perguntas e separei umas bem legais que eu tenho certeza que vão ajudar você a querer se qualificar e se conhecer além de tudo, porque a gente só evolui quando a gente se conhece, né? Então, a Raquel perguntou assim: como Napoleão Hill falava muito sobre a mente mestra, como uma força invisível criada quando duas ou mais mentes se unem em harmonia, como você, como instrutora, ajuda as pessoas a ativarem essa terceira mente na prática? Eu tenho certeza, mulher, que com essa pergunta imensa, tu vai te inscrever, né? Porque tu tá por dentro. Raquel, muito obrigada pela pergunta. Isso me dá a oportunidade de te falar que a mente mestra, a terceira mente, ela só ocorre a partir do momento em que você está em sintonia com você. Aí você atrai, porque você vira um imã, uma amálgama, você atrai pessoas que têm interesse de ser igual a você, uma pessoa equilibrada, decidida, que tem propósito, que tem objetivo. Quando você está com a tua característica bem formatada, as pessoas começam a te enxergar. Pessoas que têm interesse de ser ou fazer parcerias com pessoas iguais a você. Aí essas pessoas vão chegando. Quando a primeira pessoa chega até você, com esta busca e com estas mesmas intenções, a terceira mente já se forma. Porque aí é quando há a união de duas mentes em sintonia. Tá bom? Então, juntou duas, juntou três, juntou quatro, juntou cinco. Nossa, você já está criando um mega mastermind. Tá? Então, antes de mais nada, não adianta criar um mastermind com alguém se você não está em harmonia com você. Mastermind é mentes em harmonia. Tá? E mentes reflete no corpo. O corpo reflete comportamento. E reflete fala, reflete emoções. Então, primeiro se organize, crie uma grande estrutura de personalidade, de comportamento, de emoções, e aí você vai ter um objetivo e um propósito, vai caminhar em direção ao seu objetivo. E quem estiver te enxergando
vai querer estar perto de você. E quem se aproximar com boas intenções, com as mesmas intenções que você já criou um mastermind. Legal. E às vezes você não tem com quem conversar sobre uma ideia, até sobre um achismo, sobre algo que você queira. E nessas reuniões você pode dividir tudo isso com outras pessoas e encontrar pessoas que têm a mesma opinião, né? E aí vai o quê? Lapidando. Ótimo. Isso que você falou, Pri, me dá uma maturidade maior de raciocínio. Por quê? Nós estamos em completa construção. Nós nunca estaremos 100% prontos. E aí, se você está buscando ter um projeto interessante, você não vai construir esse projeto sozinho. Você não vai, não existe construção única. Você não vai de uma única pessoa. Tá? Todo mundo, se Jesus, o homem, a pessoa mais perfeita, o ser humano, que a gente pode chamar de ser humano, porque pisou na terra, ele precisou de 12 em volta dele para que ele conseguisse levar as ideias dele adiante. Quem somos nós para querermos construir algo sozinho? Então, quando você traz outra pessoa, o seu projeto, que pode estar lindo no papel, mesmo que você pense que ele é perfeito, que o seu comportamento, suas ideias e seus passos em direção ao seu objetivo está perfeito, pode não estar. E a chance de não estar é muito grande. Então, o que você tem que fazer? Você vai trazer essas pessoas e elas vão ter novas ideias, ou, quem sabe, enxergar aquela falha. Esta ou aquela falha que lá na frente pode te trazer um grande prejuízo. Porque ninguém faz nada sozinho, né, Não Cleiva? faz. Ninguém. A gente precisa de opiniões. Olha, o arquiteto dá, quem executa o empreiteiro, que vai atrás do pedreiro, que vai atrás do ajudante, e tem um servente para limpar. É um conjunto. Eu acho que o nosso interior, os nossos objetivos é como uma construção. Nós vamos nos construindo, vamos nos aperfeiçoando e nós vamos encontrando peças no caminho que vão se encaixando na nossa jornada. E quando a gente encontra um método e pessoas que tornem essa jornada mais fácil, é uma bênção. Porque às vezes a gente fica tentando tirar leite de pedra e não consegue. Aí vem uma pessoa de fora, você já tentou assim? Aí você diz, caramba, por que que eu não pensei isso? E aí você entrou num tema bem interessante também, Priscila, porque a grande maioria das pessoas entende que persistência é fazer mesmo que alguém chegue e diga para você que está errado. Né? Então, você tem que saber criar um mastermind para saber quem são as pessoas que estão opinando, porque conhece, observa e tem interesse que o projeto dê certo, ou é o palpiteiro? É aquele que muitas vezes leu no Google, ou sei lá, alguém falou, ou só porque quer falar alguma coisa, quer parecer que está contribuindo. Então, é saber quem você atrai para perto de você. Porque e busca referência, né, Cleiva? Não é qualquer pessoa, como você está dizendo. Isso é fundamental. A chance de você errar existe? É claro que existe. Sabe? Todo mundo vai buscar. Você pode trazer uma pessoa e depois de 20 anos se decepcionar. Não há nada de errado nisso. Sabe? O tempo que você ficou com aquela pessoa, você aprendeu muita coisa. Um erro que pode impedir que você siga adiante, não significa que você tenha errado. Tá? Então, as pessoas não são perfeitas, ninguém é perfeito. Então, o que você vai fazer durante o seu processo para a construção do seu mastermind, do seu projeto mastermind, é você aprender consigo mesmo, aprender com a outra pessoa, aprender com o mercado, aprender com a sociedade, porque você vai estar organizado o teu cérebro. Napoleão Hill fala sobre isso. Então, uma das maiores falácias é entender que você ter muito conhecimento vai te levar a algum lugar. Não. O conhecimento organizado, tá, para o seu objetivo te leva em algum lugar. Mas o conhecimento organizado para o seu objetivo, se ele não está organizado no seu comportamento, nas suas emoções, na sua forma de pensar, de nada vai adiantar você colocar numa folha de papel. Antes de todo o seu projeto, vem o seu projeto principal, que é você mesmo. Então, voltando à sua pergunta, sim,
A opinião é muito bem-vinda. Busque referência, atrai as pessoas certas para que elas possam contribuir de fato com a sua vida e com o seu projeto, né? Porque a gente sempre fala assim, a pessoa que eu trago para o meu trabalho, para o meu ambiente de trabalho, não me importa se ela é importante na minha vida. Não. Infelizmente, Napoleão Hill lá atrás falou isso para os homens de negócios. Ele citou todos os grandes homens de negócios sobre escolher as suas esposas. Nenhum deles ficou dando tiro para tudo quanto é lado, tá? E a grande maioria cita a sua esposa como seu principal influenciador de resultados. Então, para ter bons resultados na vida profissional, escolha bem também o seu parceiro, por ser parceiro de vida. E aí entra de novo. Aí você pode levar para outros contextos, amigos, a igreja que você frequenta, o barzinho que você frequenta, tudo está válido. Escolha bem escolhido. E falando sobre escolhas, sobre essas relações, nós sabemos que o ser humano, ele difere muito de um para o outro. E quando tem essa diferença, tem a questão dos egos. Tem um que é mais embaixo, tem um que é mais em cima, e tem uma pergunta aqui que fala sobre isso. Um dos pilares do método é a harmonia absoluta. Como gerenciar egos e perfis de liderança diferentes dentro de um mesmo grupo para manter essa harmonia? Nossa, que pergunta forte. Difícil! É muito ego, Cleiva. E sabe por que é difícil? Não é difícil a pergunta é uma dor humana, né? E é muito comum isso na rede social. Esses conflitos de egos vieram muito à tona nos últimos tempos. Então, assim, o mais natural de se responder é o seguinte: antes de mais nada, suporte o ego do outro. Tá? O silêncio para você conversar primeiro com você, quando o ego do outro se sobrepõe, me perdoem, tá? É fundamental, porque nós temos uma bússola interna. O Mastermind ensina isso. Então, nós temos uma bússola e o nosso ponteiro dá uma balançada quando o ego do outro nos afeta. Porque o ego do outro é o ego do outro, não é o seu. Se ele te abalou, então é você que tem que conversar com você primeiro, antes de conversar com ele. Então, antes de mais nada, é perceber o que aconteceu com o ponteiro da sua bússola. Se incomodou com o ego dele ou porque o ego dele incomodou o seu? Porque muitas vezes o outro fala do ego dele, mas você tem um ego calado, que grita, que berra, que te atrapalha e te bloqueia. São os nossos bloqueadores emocionais. A gente precisa, acho que, como você disse, aprender a ouvir. Porque um ego que está muito elevado, ele vai tentar te atingir de alguma maneira. Nossa, porque ele vai querer se sobressair. Ele vai sempre querer ser o melhor, ele vai querer sempre ser o destaque, e nem sempre ele está certo. E é por isso, gente, que eu falo para vocês que toda referência precisa ser vista com muito cuidado. No último programa, nós falamos sobre os coachings, né? Que recebe uma enxurrada de coaching, é uma epidemia, e muitas vezes eles não são nem capacitados, fizeram um curso de internet de um dia e já se acham aptos a dar conselho. Então, gente, não existe milagre. Existe constância, existe esforço e existe muita leitura, não só de livros, mas leitura de vida. Então, para isso, a gente vai conversar, a gente vai ouvir e absorver todas essas questões, né? Porque é vida. Nem toda vez a gente vai encontrar gente no ambiente de trabalho que a gente goste. Exato. Ou que a gente vá conviver, ou que vá nos colocar para cima. Isso aí que você falou é tão importante, Pri. Vou te falar por quê. Essas pessoas são excelentes professores para a gente. Porque se elas são diferentes da gente, a gente vai observar.
O que é diferente nela? Se aquilo pode fazer de mim aprender. Aquilo ali eu gostei. É diferente de mim, está me incomodando, mas é bom, traz resultado, as pessoas gostam, os líderes da empresa querem aquela pessoa, então ela tem algo para contribuir. Então está me incomodando, talvez porque ela está se sobressaindo mais que eu. Primeira coisa, tá? Outra coisa é não, ela não é interessante. O que ela faz não me interessa, não contribui, não vai me levar a lugar nenhum. Então, é exatamente daquele jeito que eu não quero ser. Então, é importantíssimo a gente ter pessoas que a gente não gosta também por perto. A gente aprende a não fazer igual. E também são treinadores, a gente vai. Aquilo que eu falei da bússola. Caramba, eu preciso entender o meu emocional. Eu preciso conversar com o meu emocional antes de conversar com a outra pessoa, sabe? Não estou aqui para dizer que você não tem direito, de vez em quando, a ficar bravo ou dar uma bronca em alguém. Não, Jesus Cristo quebrou a banca. Então, assim, o maior líder que pisou no planeta quebrou a banca porque viu que as coisas estavam erradas. Então, tem hora que você tem que dar uma bronca. Tem uma hora que você tem que subir no banquinho e falar alto e dar uma bronca extra. Mas isso não tem que ser o seu comportamento. Toda vez que alguém que você não gosta, fale ou faça alguma coisa que você não goste. Agora, aprenda exatamente o que você quer, o que você não quer vindo das outras pessoas. E olha, a Cleiva agora vai te dar uma dica de ouro para você diferenciar. Aliás, ela é a única aqui no norte, meu amor. Então, para falar de Mastermind, só ela está apta, ela e a equipe dela. Mas você pode encontrar pessoas no caminho que queiram te falar de Mastermind e não seja da maneira correta. Qual é o maior erro em que os profissionais cometem ao tentar aplicar o conceito de Mastermind por conta própria? Nossa, essa pergunta é muito boa também. Antes de mais nada, pare de ficar pesquisando, lendo, fazendo leituras de 3 minutos sobre o assunto. Mastermind é muito profundo. Mastermind é uma construção de longo prazo. Por isso, nossos encontros são 12 encontros de 4 horas, são 48 horas. Você vai viver um ambiente que está cheio de elementos que atravessaram 3 séculos e nunca esteve tão atual. Então, por tudo que se viveu hoje, que se falou tanto, a pandemia foi uma excelente escola para nós e ela levou todo mundo para o virtual. E o virtual está aí, ele não vai sair mais. Ocorre que as dores humanas não vão desaparecer porque uma tela de celular ou uma tela de televisão está te mostrando mais bonito. Não, a dor vai continuar. A dor e as dificuldades. Então, através disso tudo, é importante perguntar: você está buscando a sua meta? Ótimo. Tem uma meta? Perfeito. Mas antes de mais nada, entenda que até daqui do momento em que você decidiu ter uma meta, você olhou lá para frente, sabe para onde é que você quer, o que você quer ser. Daqui até o momento em que você alcançar, você está construindo uma pessoa. E essa pessoa está deixando sinais. Ela está emitindo sinais e afetando outras pessoas. Este é o Mastermind. Tá? É essa trajetória firme, segura, intencional, observativa, que vai atraindo pessoas interessantes, porque quando você estiver chegando no seu objetivo, ele já foi alcançado. Você já está numa outra etapa. O Mastermind traz isso, o que na maioria das vezes os outros treinamentos não trazem. Tá? Então, o Mastermind é a construção durante a jornada, por si só. E aí ele fica muito, mas infinitamente maior, surpreendente e avassalador, dependendo da pessoa que você decidiu construir. Depois desses 12 encontros, que a pessoa se encontra, que a pessoa decide sair do lugar, que ela começa a trajetória dela de sucesso.
Vocês acompanham esse feedback? Vocês têm esse feedback? As pessoas procuram vocês? Porque às vezes as pessoas procuram um pós também, e muita gente não tem, né? Acha que é só aquilo, ai, nunca mais vou olhar para Cleiva. E não é assim, né, amiga? Oxe, isso não acontece conosco, eu vou te dizer por quê. Primeiro que o nosso treinamento, ele não foi desenvolvido para ser uma muleta. Ele é diferente da grande maioria. A combustão que surge dentro do treinamento, vou trazer aqui o Mastermind Lince, que é o mais longo, né? Esse de 12 encontros, ele traz uma reestruturação que favorece a pessoa. O que acontece é que depois do treinamento, ela vai crescendo e vai percebendo que ela começa a enxergar as coisas com mais lucidez. Tem uma fala de uma instrutora nossa, hoje, na realidade, diretora, e o marido é diretor e instrutor lá de Campinas, e ela falou uma vez no encontro nosso, em 2008, exatamente assim. Um participante falou que quando ele entra dentro da sala Mastermind, ele passa a enxergar ele de forma diferente, a vida diferente. E quando ele sai do Mastermind, o mundo enxerga ele diferente. Que legal. Então, assim, é isso que acontece com o Mastermind. Ele começa a enxergar as coisas de forma diferente. Aí ele busca o nosso enneagrama. Tem vários enneagramas. O enneagrama do Mastermind, ele é muito mais profundo. Por isso, nós temos 5 encontros de 4 horas também. Porque existe um processo todo que eu já te falei, que é o ambiente, né? Que vem toda a estrutura para a análise do próprio ser humano e a Cleiva, preparação. eu quero me inscrever. Como é que eu faço? Eu te pergunto, em quais dos nossos treinamentos? Porque tem o Lince, que é esse de 12 horas, tem o Enneagrama Vitruviano, que é um espetáculo, que hoje é considerado assim, um grande aham de todo esse processo de Enneagrama. Tem o Mastermind de vendas, que é maturidade, diplomacia, negociação. Tem o Mastermind pleno, que entra oratória, estratégia de mercado, negociação, muito utilizado para políticos. Políticos é excelente Mastermind pleno. Rapaz, é ano eleitoral. Né? Onde é que o povo te encontra? É só me ligar, mandar um WhatsApp 981-585425. É 92, DDD 92, repete, Cleiva. 92981-585425 ou o 9604-1004. 9606, desculpa, 9606, 1004. Não perde tempo. Já manda um WhatsApp para Cleiva, já te inscreve que vale muito a pena. Você que gostou, já manda mais perguntas, que infelizmente o nosso tempo acabou. Quando o assunto é bom, voa, né? Voa. A minha produção já tá aqui, já acaba, já tem que encerrar. E olha, vou dizer um negócio para vocês, ela vai voltar. Eu vou fazer esse curso e quando ela voltar, eu vou contar a minha experiência pessoal para vocês. Quero deixar aqui um beijo para todos vocês que participaram, que mandaram suas perguntas. Próxima segunda tem mais. Continue aqui, hein, no canal da Foco On TV, que é a grade que mais cresce no Brasil. Obrigada, doutora Cristiane Marri, na Clínica Santebotê, o Estúdio de Beleza Rose, a Avó Biluca com os melhores pães de mel, a Casa 98 com artigos para presente e todos que estão aí. Cleiva, muito obrigada, meu amor. Seja sempre muito bem-vinda. Eu aguardo você. Eu vou adorar retornar. Eu que agradeço. Agradeço também a todos vocês que estiveram conosco. Pode mandar pergunta, entre em contato comigo que a gente vai ter uma resposta para você. Até semana que vem e fiquem com Deus.